saber o que não vai mudar no mundo é mais importante do que saber o que vai mudar no mundo. Então esse é um dos princípios que guiou o Jeff Bezos na construção da Amazon e eu concordo bastante, assim, eu acho que faz bastante sentido e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Saber o que não vai mudar no mundo permite que a gente construa coisas, né, produtos, empresas, processos em cima de coisas sólidas, então premissas que provavelmente vão ser verdadeiras no futuro, sabe? Então você não está construindo algo com base em uma premissa que tem alta incerteza de ser errada, você está construindo algo numa fundação realmente muito robusta, assim. E isso permite que a gente trabalhe, né, de maneira working backwards, que o Jeff Bezos fala, né, então trabalhar de trás para frente, e que também a gente use first principles, que a gente use os primeiros princípios para guiar a nossa construção das nossas coisas. Então, certa vez, o Jeff Bezos estava dando uma entrevista e ele falou o seguinte, eu vou deixar aqui em inglês o texto original, mas vou tentar traduzir aqui em português para vocês simultaneamente, tá? Então, ele falou assim, eu frequentemente recebo a pergunta, o que vai mudar nos próximos 10 anos? E essa é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta muito comum também, mas eu quase nunca recebo a pergunta, o que não vai mudar nos próximos 10 anos? E eu falo para você que essa segunda pergunta é, na verdade, muito mais importante do que a primeira, porque você consegue construir uma estratégia de negócio ao redor das coisas que são estáveis no tempo. Então, no nosso negócio de varejo, por exemplo, a gente sabe que os consumidores, que os clientes sempre vão querer preços baixos, e eu sei que isso vai ser verdade nos próximos 10 anos para frente. Eu sei também que eles querem uma entrega rápida, que eles querem ter uma vasta seleção de produtos. É impossível imaginar um futuro daqui a 10 anos em que o cliente vem e diz, Jeff, eu amo a Amazon, mas eu gostaria que os preços fossem um pouco maiores. Eu amo a Amazon, mas eu gostaria que você fizesse entregas um pouco mais devagar. É impossível. Então, o esforço que a gente coloca nessas coisas, o esforço que a gente coloca azeitando, né, toda essa engrenagem, a gente sabe que a energia que a gente coloca hoje vai pagar dividendos para os clientes de 10 anos, daqui a 10 anos, sabe? Então, quando você tem alguma coisa que você sabe que é verdade, mesmo no longo prazo, você pode fazer a aposta de colocar muita energia nelas. Então é isso que o Jeff Bezos fala, assim, quando você sabe o que é verdade, então quando você tem premissas verdadeiras, você pode tomar o risco de colocar muita energia em algo que se baseia nessa premissa. O que não é verdade, quando você tem uma premissa menos robusta ou mais frágil, enfim, o seu apetite ao risco deveria ser menor, né? Então perguntas que eu vejo aí todo momento, né? Que mudanças a inteligência artificial, a AI, vai trazer nos próximos 10 anos? Quais vão ser as novas demandas que os consumidores vão ter nos próximos 10 anos? Como o comportamento vai mudar nos próximos 10 anos? Que tecnologias vão dominar o mercado na próxima década? E assim, é divertido especular sobre isso, mas é tudo meio especulação. É difícil cravar com certeza a resposta para essas perguntas, assim, sabe? Ao mesmo tempo, se a gente fizer perguntas e se a gente inverter, né, a ótica da pergunta, se a gente se perguntar o que não vai mudar nos próximos 10 anos, como por exemplo, o que os consumidores sempre vão querer? O que donos de empresas, executivos sempre vão querer? E a gente tem respostas muito mais tangíveis, assim, sabe? Donos de empresas sempre vão querer ter mais lucro, né? Isso basicamente incorre em eles terem maiores receitas e terem menores custos, assim, sabe? Pessoas sempre vão querer pagar mais barato pelas coisas, pessoas sempre vão querer ser mais bonitas, pessoas sempre vão querer chegar mais rápido nos lugares. Enfim, são coisas que dificilmente vão mudar daqui a 10 anos, e que se a gente pega essas premissas robustas, assim, a gente consegue construir realmente coisas em volta delas. E aí tem um conceito que é bem difundido na cultura da Amazon, que inclusive ficou bem famoso, tem até um livro sobre isso, que se chama Working Backwards. Então basicamente você trabalhar de trás para frente. Então você começa com o desejo do cliente, com o que faria o cliente ficar satisfeito ou muito feliz, e aí você começa de trás para frente a pensar o que você deveria fazer para atingir esse objetivo do consumidor, do seu cliente, assim. Então, é um jeito de você pensar, porque você primeiro começa com o objetivo que você quer atingir. Então, eu quero que o cliente tenha preços mais baixos. E aí você começa a pensar o que você tem que fazer para atingir esse objetivo. Então, normalmente, se você não trabalha dessa maneira working backwards, você já limita muito o seu cérebro de acordo com as restrições que você tem no momento, assim, sabe? Então, o meu time de engenharia tem limitações de recursos, eu tenho limitação de dinheiro, de tempo, enfim, você tem diversas restrições ali que acabam limitando como as soluções que você poderia vir para atingir o seu objetivo, assim, sabe? Então, quando você realmente pensa primeiro no objetivo que você quer atingir, depois você vai trabalhando de trás para frente,
Isso expande muito a sua criatividade e também faz com que você sempre tenha o objetivo final em mente, assim, sabe? É muito comum as empresas começarem a desenvolver produtos, assim, as discussões vão evoluindo, e quando você vê, você não está fazendo um produto que não resolve o problema de ninguém, que não serve para nada, porque você perdeu o objetivo de vista, sabe? E na Amazon, esse negócio de trabalhar working backwards, ele é levado bem a sério, ou pelo menos era, assim, eu não sei exatamente como é hoje, mas antigamente eles tinham todo um processo mesmo, assim, de, por exemplo, escrever quase que uma notícia de jornal, assim, então você coloca a manchete, assim, sabe, tipo, a Amazon lança, vamos supor que eles querem, o objetivo deles é que o cliente tenha total autonomia, que ele tenha uma loja de conveniência ali do lado da casa dele, assim, e que a fricção para comprar nessa loja seja muito baixa, que ele tenha, sabe, uma conveniência muito grande ali a comprar coisas, assim. Então eles fazem quase que uma notícia, assim, Amazon, com uma manchete, por exemplo, Amazon lança loja de conveniência com checkout automático, sem funcionários, em todo o quarteirão de São Paulo, sei lá, um negócio assim. E aí, tipo, caraca, um negócio meio absurdo, assim, né? Mas aí eles começam, e aí, dada essa manchete, eles começam a perguntar, assim, né? Quem é o consumidor? Qual é o problema específico que esse consumidor enfrenta? Como é que é o produto? Como é que a solução que a gente está fazendo resolve esse problema? Quais são os principais benefícios, vantagens desse produto? E aí, tendo mais ou menos uma ideia bem sonhadora, assim, eles começam a ver que eles têm que fazer para chegar a atingir esse objetivo. E lógico, talvez o que eles acabem fazendo no final não seja exatamente o que eles colocaram na manchete ali de um primeiro momento, mas eles começam a entender quais são os princípios, quais são as coisas que eles têm que fazer para realmente atender os consumidores. Mas essa metodologia do Working Backwards, ela só tende a funcionar bem se você realmente trabalhar com premissas muito fortes e de que coisas que não vão mudar no futuro, sabe? Então tem tudo a ver com aquilo que a gente falou no começo do vídeo. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário. Esse vídeo aqui também está escrito em forma de newsletter, tá? Então tem um texto escrito em que eu escrevi o roteiro aqui desse vídeo. Tô deixando o link aí na descrição também. Beleza? Até mais, até semana que vem.